Pessoal, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos aos amantes dos board games! E temos mais um vídeo aqui da nossa playlist do Root, como vocês sabem, ou alguns não sabem. Vamos tentar fazer o nosso canal, Amantes dos Board Games, ser o maior canal de produção de conteúdos de Root do Brasil. A gente não fala só de Root, fala de várias outras coisas, faz vários tipos de vídeo, mas a gente quer trazer muito conteúdo do Root. Afinal de contas, é um dos nossos jogos favoritos, meu e da Fabi, e a gente viu que falta muito conteúdo nacional, de qualidade em relação à estratégia e tudo mais, então a gente vai tentar trazer um pouquinho de tudo, tá? E no vídeo de hoje a gente vai mostrar, na verdade, uma gameplay de exemplo, ou seja, você que é iniciante, que está começando, viu as regras e tal, a gente vai agora fixar na cabeça como é que faz algumas ações, algumas mecânicas do jogo, uma gameplay de exemplo que vai durar algumas poucas rodadas só para vocês verem como é que funciona a dinâmica do jogo na prática. Ansiosos? Bora pro vídeo? Mas antes disso, não se esqueça, pessoal, a gente tem um grupo também no WhatsApp para você que quer participar, falar sobre jogos de tabuleiro, pedir dicas, tirar dúvidas, fazer parte da comunidade amantes dos board games. Tem um grupo do WhatsApp que é aberto, gratuito, não precisa ser membro nem nada. Basicamente, você pode entrar lá e vamos falar sobre jogos de tabuleiro. Bora lá então pro vídeo. E pessoal, rapidamente, antes da gente começar o vídeo, vão acontecer dois eventos que vão ter Root para serem jogados gratuitamente, no caso o primeiro gratuitamente, né? O segundo tem o preço de ingresso. Aqui em São Paulo, no Shopping Pamplona, vai ter o evento de premiação da temporada de inverno da Liga Root São Paulo, que vai acontecer no Shopping Pamplona no dia 21 de setembro, que a gente vai estar lá. Você não precisa ter jogado a temporada, você não precisa saber o jogo, é só chegar lá, a participar do grupo do WhatsApp, mas eu vou deixar aqui na descrição o link da Liga Root São Paulo. E também vai ter o evento Além do Muro, em outubro, não lembro agora, acho que é 16, 17, se não me engano, um dia. Eu não sei se a gente vai estar no sábado ou no domingo, a gente vai ver qual do dia a gente vai estar, tá, ainda, mais perto da data eu falo. Mas a gente também vai levar o Root para quem quiser jogar e tudo mais, é mais ou menos na região de Jundiaí, beleza? Eu vou deixar o link dos dois eventos aqui na descrição do vídeo, para caso vocês queiram participar e também trocar ideia com a gente. Vamos lá então, pessoal, como é que vai ser a dinâmica do vídeo, tá? Vai ter os timestamps aqui embaixo para vocês verem as partes dos vídeos, tá? A gente já soltou um vídeo sobre decodificando o jogo, falando os conceitos do Root, algumas regras básicas gerais, e a gente fez também um vídeo sobre as rapinas, ensinando a jogar das rapinas, mostrando estratégias de jogo, etc. Então, o vídeo de hoje vai mostrar uma gameplay de exemplo na prática. Vai durar algumas rodadas, eu vou fazer toda a etapa de setup, de começo de jogo e tudo mais, e aí eu vou terminar, obviamente, antes do jogo acabar, porque a ideia não é fazer uma gameplay completa, até porque eu vou jogar contra eu mesmo, que a ideia é mais mostrar mesmo como é que o jogo funciona, tá? Então, vai ser basicamente isso, não tem muito segredo, tá, pessoal? Caso você queira ver as regras, e principalmente as rapinas, assistam os vídeos anteriores, eu vou deixar a playlist aqui na descrição do vídeo e aqui no card em cima, tá? Para você ver os outros vídeos aqui da série. Se você não quiser ver o vídeo das rapinas, que dá quase uma hora, mas quer ver só as regras, assista o vídeo porque tem uma parte do timestamp que a gente coloca quais são as regras para jogar de rapinas. Se você não quiser ver a parte da estratégia e tudo mais, não precisa ver. Mas para esse vídeo é importante que você veja os vídeos anteriores, decodificando o jogo, que a gente fala das regras básicas gerais, e os vídeos de regra pelo menos das rapinas, que é o primeiro que a gente lançou, para vocês entenderem as regras, para entender o que vai acontecer agora na prática. Bora lá então. Bom, vamos lá então a gameplay de exemplo, galera. Eu separei, a gente vai fazer uma partida para 3 jogadores, tá? Marqueses, as rapinas e a aliança. Eu já fiz o setup básico do mapa, tá? Coloquei as ruínas, coloquei os itens lá em cima, tá? Deixa eu jogar o mapa de outono. Eu não coloquei nenhum item embaixo da ruína porque não vai ter malandro nessa partida, então não vai sair a ruína, não tem malandro nem centenas, tá? E os marqueses, ninguém vai conseguir construir onde tem ruína porque não vai dar pra tirar a ruína. O pessoal tem dúvida, como é que tira a ruína se não tem malandro? Você não tira, ela fica aqui pra sempre, tá? Eu já fiz o setup básico de cada facção aqui, tá? Dos marqueses, rapinas e da aliança. E agora a gente vai na ordem, de acordo com o setup básico, fazer a ordem de setup das facções no mapa. Como a gente falou lá no vídeo, não vou me estender aqui, mas no vídeo passado de setup que a gente fez, ensinou o setup de cada facção e tudo mais, os marqueses têm a maior número, são os primeiros, e as rapinas são os segundos, e a aliança, por último, é o terceiro, tá? O marquês escolhe uma clareira inicial para iniciar. Hoje não é um vídeo de estratégia, então eu vou jogar de maneira meio aleatória, mais para vocês entenderem as logísticas, as mecânicas e tudo mais, tá? Eu vou colocar os marqueses aqui, tá? Então sempre a cidadela inicial deles. A gente vai colocar também um guerreirinho
em cada clareira do jogo, todas sem exceção. Por mais que a gente esteja fazendo o setup básico aqui, é interessante dos marqueses fazer o avançado, a preparação deles. Que é colocar um guerreirinho a mais no oposto e um guerreirinho a mais onde a gente vai colocar as construções iniciais, tá? Eu pego essas 3 construções e escolho o lugar para colocar elas. Eu vou colocar a serraria aqui, tá? Eu vou colocar a oficina aqui. E vou colocar o recrutador aqui, tá? Beleza. Aí eu coloco um guerreirinho a mais nesses lugares onde eu coloquei as minhas construções, minhas 3 construções. Pronto. As rapinas, coloco o ninho. A gente vai colocar do lado, é sempre 2 clareiras de diferença. Eu poderia colocar aqui, 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 enfim, 1, 2 aqui. Então, toda essa região aqui eu poderia colocar, tá, pessoal? Na verdade, 2 é aqui, na verdade, aqui, 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 ou até aqui, dependendo. Não, na verdade é aqui. Então, eu vou colocar aqui mesmo, nessa clareira inicial, que é a mais afastada, tá? E aí eu coloco os 6 guerreirinhos. Beleza. Ah, uma coisa importante. Sempre a gente escolhe também as cartas iniciais, tá, pessoal? Que aí eu vou escolher as cartas para colocar os meus líderes, meu líder inicial. Cada um vai receber 3 cartas, que esse daqui é o setup básico, tá? Na verdade, vamos receber 5. Essa daqui é importante, porque escolher as cartas é um momento importante do jogo. Antes da gente colocar as peças nos guerreiros, as peças, a gente escolhe as nossas cartas, tá? A gente recebe as cartas na mão. Então eu vou colocar 5 para cada um, tá? E depois a gente vai descartar as cartas. Vamos lá. Beleza. Então esse daqui é do Marquês, tá? Esse aqui é das Rapinas. E esse daqui da Aliança. Beleza. Eu vou deixar a amostra porque o objetivo agora não é muito a questão da estratégia. As Rapinas a gente vai começar em coelho, então é legal a gente ter coelho, tá, pessoal? Coelho é interessante ter, então tem um coelho. Tem raposa do lado também, então eu vou começar com 2 coelhos. Pode ser uma raposa de emboscada? Pode ser, então. Porque a ideia não é ficar girando essas cartas. Essas cartas vão voltar pra cá, tá? Depois a gente embaralha. Os marqueses é legal ter carta de pássaro, principalmente. E também ter carta de fazer itens também pode ser importante, tá? Então eu vou escolher 3 cartas aqui, essas 3, vai. E a aliança também, carta de pássaro é importante para aliança, porque ela consegue colocar as simpatias mais fácil. Vou escolher essas 3 aqui, que ela consegue colocar uma simpatia em cada... Depois, simpatia em cada naipe. Essas 3 voltam. E a aliança também recebe mais 3 cartas para os apoiadores, tá? Beleza. O resto foi descartado. Daqui é a mão daqui, mão de cada um. Beleza. Da aliança, vamos ver as cartas iniciais. Beleza. Ok. Eu vou escolher meu líder agora, voltando, vou escolher meu líder aqui como rapina, né? Eu vou jogar de uma maneira um pouco mais agressiva. Então vou escolher o carismático, tá? Vou colocar esses aqui virado para baixo. E aí o carismático eu tenho que colocar um em recrute. E um em batalha. Beleza. É isso. A gente já pode começar. Vamos supor que pela ordem de escolha, os marqueses vão jogar primeiro, rapina segundo e aliança terceiro. Bora lá então para a primeira rodada. Vamos lá. Sempre no amanhecer do marquês começa colocando uma madeirinha. Lembrando, sempre a gente faz todas as ações. Amanhecer, dia e noite, aí passo para o próximo. Eu posso criar cartas usando as oficinas, que são as cartas desses daqui. Eu só tenho uma oficina em coelho por enquanto. Essa daqui precisa de rato, essa daqui 12 de raposa. Então eu não consigo criar carta nesse momento, tá, pessoal? Então eu vou realizar até 3 ações e eu posso gastar carta de pássaro para fazer ações extras, tá? Então vamos lá, o Marquês é legal no começo, ele fazer uma pressãozinha, porque só tem 3 jogadores e as rapinas vão crescer provavelmente rápido, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar mais um recrutador. Recrutador é legal também colocar mais recrutador, porque você pode comprar mais cartas depois, tá? Então eu vou gastar esta madeirinha, ela vai voltar para minha reserva. Eu vou colocar recrutador em um lugar que eu domino e que eu tenha caminho para levar aquela madeira. Eu posso colocar um recrutador aqui porque é um lugar central. No momento eu já ganho um ponto de vitória. Beleza, todo mundo começou no 0 aqui, né? Um ponto de vitória. Minha primeira ação foi essa.
A minha segunda ação, eu posso... Deixa eu dar uma olhada aqui. A minha segunda ação é eu fazer um recrutamento, tá, pessoal? Então eu tenho um recrutador aqui e aqui. Então eu vou fazer um recrutamento aqui. E vou colocar mais um guerreiro aqui e mais um guerreiro aqui. Beleza, fiz 2 ações. Agora eu vou fazer uma marcha, ou seja, eu vou fazer um movimento, tá, pessoal? Eu posso fazer até 2 movimentos com a mesma ação. No caso, eu posso começar a fazer uma pressãozinha nas rapinas. Então posso fazer um primeiro movimento para cá. Ou poderia vir até para cá, na verdade, mas eu vou fazer um movimento para cá, tá? E fazer um movimento para cá, tá? Para tentar fazer uma pressãozinha nas rapinas, porque elas precisam dominar para conseguir colocar os ninhos. Fez as 3 ações, eu não vou fazer ação extra, poderia descartar a carta de passo para fazer ação extra, tá? Não vou fazer. Eu vou passar para o anoitecer, eu compro uma carta. Então comprei esta carta aqui, mais um para cada símbolo visível, não tem nenhum símbolo desse visível ainda. Então vai ficar com essas 4 cartas na mão, tá? Passa para as rapinas, vamos lá então. Eu tenho que colocar 1 ou 2 cartas ao decreto, sendo que eu só posso colocar uma de pássaro, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu tenho que fazer uma de mover porque, na verdade eu não precisaria, mas eu vou colocar pelo menos um em mover, vai ser importante, tá? E depois eu tenho que tentar conseguir carta de pássaro para colocar em construir. É bem ruimzinho, bem ruim mesmo, não começar construindo, porque é pela construção que a gente consegue espalhar e fazer pontuação, né? Mas eu vou fazer um jogo um pouco mais agressivo, né? Então eu vou colocar uma aqui também em recrutar. E aí, beleza. Fiz as 2 cartas no decreto, eu tenho o ninho, então descarta, vai para o dia. Eu posso criar usando o ninho, só tenho carta de emboscada na mão, deu uma carta de criação, então eu tenho que resolver o decreto. Eu coloco um guerreirinho, mais um guerreirinho extra, em uma clareira de coelho e outra de coquenaipe. Então vou colocar 2 aqui de coquenaipe e mais 2 de coelho. Tem que fazer um movimento a partir de coelho. Eu vou fazer um movimento bem arriscado, inclusive. Não arriscado, mas agressivo, né? Eu vou deixar 3 aqui, porque o Marquês pode tentar me atacar aqui, mas beleza. Na verdade eu vou deixar um para trás. Senão pode ser que o Marquês tente fazer alguma jogada bem arriscada aí, vendo que se eu perder esse ninho eu já entro em tumulto. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar 4 para trás, fiz um movimento de coelho, agora vou fazer um batalha. Fazer um batalha aqui. Aí pergunto se o Marquês tem emboscada, ele até tem emboscada, mas não compensaria usar a emboscada dele agora, tá? Deu 3-3, cada um perde 1. Então o Marquês volta para a reserva e a rapininha também volta para a reserva. Beleza. Resolveu o decreto, não entrou em tumulto. Aí ele pontua por ninhos, está 0 ponto, então ele não pontua ainda e compra por mais um visível. Ele comprou. Não veio carta de pássaro ainda. Isto não é bom. E por fim a aliança. A aliança, no amanhecer, ela pode fazer revolta, ela não tem ainda nada, ela precisa dar simpatias no mapa para fazer revolta. Ela pode distribuir simpatias de acordo com as cartas da mão. Dessa fileira custa 1, dessa 2, dessas 3. Quando tem mais de 3 ou mais guerreiros, custa 1 a mais sempre, tá, pessoal? E é sempre legal colocar num lugar um pouco mais centralizado. Mas não tá fácil, porque já tem mais 3 guerreiros aqui e aqui, pessoal. Então, e aqui também, né? E a gente não pode colocar onde tem um token aqui da cidadela, tá? Eu vou gastar essa carta de rato para distribuir em apoiador. Essa daqui vai para o descarte, então. Coloco o primeiro token aqui. Beleza. Eu vou gastar esse domínio aqui, que aí pode valer por qualquer um no caso, né? Para colocar mais uma simpatia. Agora eu só posso colocar aqui, aqui. Por enquanto é aqui e aqui, na verdade. Ou eu posso gastar uma a mais e colocar aqui. Eu vou fazer isso daí, então. Eu vou gastar uma a mais, então, pessoal. E eu vou obrigar as rapinas a me atacar. Eu vou gastar essas 2 de pássaro, tá? No caso, o domínio ele vem pra cá, ele não vai pro descarte de fato. Ele vem aqui para ser usado caso alguém queira. Eu vou colocar uma simpatia aqui. E eu ganho um pontinho por causa disso. Tá? Beleza. Resolvi meu amanhecer, vou pro dia. Eu posso criar usando em simpatia. Eu tenho simpatia em raposa e em coelho. E eu vou criar esse martelinho aqui, porque eu tenho simpatia em raposa, tá? Então eu vou criar o martelo. Ele vem para o meu item artesanal. Eu ganho mais 2 pontos. Vai para 3. Essa carta é descartada. E é isso.
eu posso mobilizar e treinar quando eu tiver base. Eu não tenho base. Então eu vou mobilizar essas duas cartinhas daqui. Pra aqui pra baixo, tá? Da minha mão pra cá. Ó, no terceiro eu não faço nada ainda porque eu não tenho base. E é isso. A gente vai agora pra comprar cartas. Eu não tenho base, então eu compro só uma carta. Vamos ver do que é. Mais uma de coelho. Beleza. Eu poderia depois fazer chaleira. Mas eu tenho que comprar cartas também. Beleza, essa foi a primeira rodada. Vamos para a segunda rodada agora. Vamos lá. O Marquês agora, ele já tá com uma mão boa, pessoal. Ele tá meio que na vantagem aqui por enquanto, tá? Ele pode ser continuar sendo agressivo, colocar mais recrutador e abafar mais o mapa. Ou ele pode agora ser um pouco mais defensivo e tentar colocar uma oficina para ele poder ganhar a pontuação aqui dos itens, porque ele vai concorrer com a aliança. A aliança vai começar a fazer muito item, então ele pode fazer isso também, tá? Bom, primeira coisa é colocar madeira onde tem serraria, né? Então ele vai colocar uma madeirinha aqui só, tá? A oficina custaria 1. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer uma hora extra, que eu vou gastar uma carta de pássaro, no caso. Tá? Apesar de ser pássaro ser interessante, eu não tenho carta de rato para produzir. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Para não precisar gastar carta de pássaro, eu vou construir mais uma serraria. A primeira ação vai ser, então, erguer. Vou construir uma serraria em raposa, aqui, ó. Porque aqui tá difícil alguém fazer qualquer coisa aqui. Eu ganho mais um pontinho aqui, tá? E aí, fiz uma primeira ação, que é erguer. A segunda ação vai ser gastar esta carta aqui de raposa para colocar mais uma madeirinha ali. Beleza. Foi minha segunda ação. A minha terceira ação vai ser criar uma oficina. Então eu vou gastar mais uma madeirinha, volta para a reserva, e vou criar uma oficina em rato. Aqui atrás mesmo, pode ser. Beleza. Eu fiz 3 ações. Aí tem um ponto importante, pessoal, que a aliança colocou uma simpatia. Se eu não tirar a simpatia, ela pode causar uma revolta, destruir meus 2 guerreiros e a minha base aqui. Mas eu sei que ela baixou 2 cartas, mas eu não sei quais cartas são essas. Pode ser 2 de pássaro, uma de rato e uma de pássaro, 2 de rato. A aliança precisa de 2 cartas do mesmo naipe. Da onde tá, simpatia para causar revolta, destruir tudo que tá lá e colocar a base. Eu não sei o que é. Então eu vou gastar uma carta extra. Vou gastar uma carta extra de pássaro. Beleza. Vou fazer um ataque aqui, tá? Aí eu ataco a aliança. Venho pra cá. Eu ganho um pontinho porque eu destruí essa base da aliança. E ela ganha mais uma carta pro apoiador. Então ela vai ganhar, no caso, ela tem que ganhar uma carta de rato ou uma carta de pássaro. Ela vai ganhar essa carta de pássaro e vai vir pra cá. Beleza. E é isso, é minha rodada. Agora, as rapinas. Novamente, tem que colocar uma ou 2 cartas ao decreto. Decrépito. Eu vou colocar uma carta. Deixa eu ver. Eu vou colocar um mover daqui. Beleza. E eu vou, como eu disse, tentar ser mais agressivo. Eu não vou conseguir construir. Isso é um problema, sério. Ou eu posso tentar construir, deixa eu ver. De raposa eu poderia construir aqui, sim, e aqui também. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou mudar, tá? Eu vou deixar a minha construção aqui em raposa, mesmo que eu entre em tumulto, porque eu posso construir aqui, aqui e aqui. E não tá tão difícil assim para eu conseguir, tá? E eu vou colocar mais uma carta no mova daqui. Vai ser importante. Beleza. Não tem mais carta na mão, então não posso fazer nada. Criar usando o ninho, beleza. Resolveu o decreto. Então eu vou colocar mais 2 guerreirinhos aqui. De coelho e mais 2 aqui também. Beleza. Agora tem que mover de coelho. Então eu vou mover 3 para cá. E vou mover 1 para cá. Só isso. Beleza. Agora eu tenho que batalhar e construir. Eu vou batalhar nessa simpatia aqui da aliança. Ela tem uma carta na mão, tem emboscada, ela vai falar que não quer usar e tal. Destruiu, voltou pra cá. Ganha um pontinho por ter destruído. Fiz a batalha, beleza. E eu tenho que construir em raposa. Vou construir aqui. Beleza. Na próxima vez já vou comprar mais carta, que a gente precisa de carta de pássaro. Beleza? É isso. Agora vai para o anoitecer, ganho meu primeiro pontinho de construção e compro uma carta só. Vai para minha mão. Por fim, a aliança. Tirar as simpatias da aliança, coitada.
ela vai ter que colocar as simpatias novamente. Mesmo assim, ela lá na frente. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Ela pode colocar em qualquer lugar, porque... Qualquer lugar respeitando as regras gerais, porque ela está sem simpatia. Deixa eu ver uma coisa aqui. Coelho ali. É que os coelhos, ó, 3 ali, talvez. Mas aí, se eu colocar ali, eu tenho que sair dali. Então, eu vou, novamente, vou gastar uma de pássaro. Colocar uma simpatia aqui de novo, tá? Eu vou gastar uma de pássaro de novo para colocar em relação à raposa. Aí ganho mais um pontinho por causa disso. E vou gastar essa de coelho para colocar uma aqui, que só tem 2 guerreirinhos. E eu ganho mais um ponto por causa disso. Fiz meu amanhecer, revolta não dava para causar porque não tinha simpatia. Eu posso criar essa carta, e eu vou criar essa carta. Eu pego uma chaleirinha, porque eu tenho simpatia em rato. Vem para cá. Itens artesanais. Por ter feito, eu ganhei mais 2 pontos. A aliança disparando já, sem fazer praticamente nada. E é isso. Não tem mais nada. Vai comprar uma carta só. Mas agora também está sem carta no apoiador, né? E esse aqui é a mão da aliança. Beleza, bora para a terceira rodada. Beleza. Agora é interessante o Marquês colocar mais um recrutador, porque ele vai precisar comprar mais cartas. Tá todo mundo comprando pouca carta aqui, né? Então o Marquês vai tentar comprar mais carta, a Rapina vai tentar comprar mais carta, e a Aliança vai tentar fazer revolta quando for possível para também tentar comprar mais carta. Afinal de contas, vai ser difícil o Marquês tirar as 3 simpatias de lá. Então, primeiro ele vai colocar a madeirinha Serrari. Ele tem 2, né? Essa daqui eu esqueci de tirar na rodada passada. Aí são só 2, né? Porque a gente criou, então são só 2. Só esqueci de tirar mesmo. Posso criar usando oficina. Agora eu tenho uma em rato, uma oficina em rato. Uma só em rato ali. Então eu vou criar essa chaleira. Ninguém mais pode criar chaleira. E ele ganha 2 pontinhos por causa disso. Essa carta é descartada. Quando as cartas acabarem no deck, a gente embaralha tudo de novo, com exceção dos domínios, tá, pessoal? Beleza. Agora as 3 ações do dia. Bom, ele vai fazer... Ele precisa fazer um recrutamento? Ele precisa... Bom, ele tá sem carta na mão. Então... Só que a Aliança tá sem carta aqui nos apoiadores também. Então dificilmente a Aliança vai conseguir fazer uma revolta logo agora. Então ele vai meio que ignorar a Aliança por enquanto, tá, pessoal? Então ele vai fazer um recrutamento. Primeira ação. Um aqui, um aqui. Quando é recrutamento, não dá carta pra Aliança. Só dá carta pra Aliança quando você entra numa clareira onde tem a simpatia ou quando você ataca a simpatia, tá, pessoal? Então, por enquanto, tudo ok, tá? Então ele fez 2 recrutamentos. Na verdade, vamos inverter. Em vez de fazer recrutamento, eu vou fazer primeiro um erguer, tá? Dá pra chegar até aqui, aqui, tá? Agora, a segunda ação vai ser... A gente fez um erguer, agora fazer um recrutamento. 1, 2, 3. Então, ele fez um erguer, fez um recrutamento, e agora vamos fazer uma movimentação. As rapinas, para eles não entrarem em tumulto, eles têm que conseguir construir em raposa. Então, ou aqui, ou aqui. Porque ali seria provavelmente inviável. Seria inviável para eles. Então, eu posso tentar fazer um movimento, apesar que vai ser difícil, mas é arriscado? É arriscado. Mas eu vou fazer um movimento da seguinte forma. Vou levar 2 para cá. Talvez eles ainda não vão conseguir construir, mas eu vou pelo menos dar uma abafada neles. E vou levar... Esse foi o primeiro movimento. No segundo movimento, a gente vai trazer 2 para cá. Tá? Beleza. Pelo menos dar uma pressionada neles. E foram minhas 3 ações. Beleza. Importante. Detalhe, né, pessoal? Eu coloquei aqui um recrutador, mas não coloquei os pontos de vitória. Não pode esquecer disso. 2 pontos de vitória do recrutador. E a gente chegou na aliança. E é isso. Aí a gente vai pro anoitecer, compra 2 cartas. Agora tem de pássaro, pode começar a fazer ação extra. Inclusive, a chaleira já não pode usar mais, por exemplo. Então essa carta pode ser usada para gerar madeira e tal, mas já não pode mais fazer a chaleira porque não tem mais, tá, pessoal? Agora vamos lá para as rapinas. Ela vai recrutar, tá? E ela vai conseguir construir aqui ainda. E aqui talvez também. O que ela pode fazer é começar a tentar fazer mais batalha para não entrar em tumulto tão rápido. Então ela pode colocar uma em
coelho, movimento em coelho, porque ele pode batalhar aqui e pode batalhar aqui, por exemplo. Ele vai ter que mover para cá, então pode ser uma boa ação. Ou ele pode fazer o movimento daqui para cá. Vai ter que fazer daqui para cá e daqui para cá. Isso é fato. Aqui não é tão bom batalhar, porque se o Marquês estiver emboscado, eu não vou conseguir construir aqui, eu vou entrar em tumulto logo direto. Mas, como eu disse, não é um jogo tão estratégico assim, é mais para vocês entenderem a mecânica. Eu tenho que recrutar 2 em qualquer lugar. Inclusive eu posso recrutar aqui agora, mas eu tenho que mover de coelho, então não faz sentido eu recrutar em raposa, tá, pessoal? Eu vou recrutar 2 aqui. E agora eu tenho que perder pelo menos um guerreirinho, só tenho 3. Se eu não perder um guerreiro pelo menos em batalha agora, eu vou entrar em tumulto, porque eu tenho que recrutar 4 na próxima e não conseguiria. Agora eu tenho que mover 2 daqui. Então eu vou mover 2 para cá e 2 para cá. Ou eu posso mover, se eu morrer daqui e tiver uma emboscada, ele ficaria 3-3. Não, faz sentido, porque quando eu estou empatando, eu ganho dominância. A dominância é minha quando estou empatando. Então mesmo entrar em tumulto, a não ser que seja um 3-3, é muito difícil eu não conseguir estar dominando aqui, tá, pessoal? Então eu vou mover os 4 para cá mesmo, dessa maneira aqui, porque provavelmente a gente vai conseguir dominar. Fiz os 2 movimentos, né? Eu fiz separado, né, pessoal? Para conseguir fazer os movimentos, o que eu fiz? Eu fiz 2 para cá, usei um coelho, e usei mais um coelho. Fiz 2 movimentos de coelho para algum lugar. Agora em batalha, tá? Eu vou batalhar, então, primeiro aqui, pergunto se tem emboscada. No caso, não tem emboscada. Ou ele pode falar, não quero usar nesse momento. Brincando, né? Deu um 0-0, beleza. E tem que fazer, agora em batalha, em rato. Então ele vai fazer batalha aqui, em rato. Se der um 0-0, 3-1, certinho. 2 aqui e 1 voltou. Então não vai entrar em tumulto ainda na próxima rodada. Ele tem que construir onde ele domina em raposa. Então ele vai construir aqui. Tá dando bom para as rapinas por enquanto, hein? Apesar de não ter pontuado tanto, ele tá começando a ficar bem forte no tabuleiro. Vai para a terceira, ele recebe 2 pontos. E compra 2 cartas. Beleza. A aliança tá sem carta no apoiador. Então ela não vai conseguir nem fazer revolta e nem distribuir simpatia. O que não é muito bom, né? Ela precisa colocar mais cartas aqui. Só vai ter uma carta na mão agora. Então a estratégia da aliança talvez não tenha sido tão bom assim. Basicamente, às vezes vale a pena, em vez de você criar uma carta, deixar aqui no apoiador no começo do jogo, porque você precisa para fazer revolta. Tem que fazer pelo menos uma revolta no jogo, pessoal. Sem fazer revolta, é muito devagar. Então vou colocar só uma carta no apoiador, aqui, mobilizar, e vai para o terceiro diretamente. Não vai ter muito o que fazer. E vai comprar uma carta só. E aí o Marquês, por ser experiente, está se aproveitando que está sem carta no apoiador, para ele não precisar atacar simpatias agora nesse momento, tá? Então tem que pensar muito bem na aliança quando for fazer isso daí, tá? E acabou aqui mais uma rodada. Vamos para a última rodada de exemplo. Bom, vamos lá para a última rodada de exemplo então, pessoal. O Marquês vai colocar, então, no seu amanhecer as cartas, as madeirinhas, beleza? Agora ele pode fazer até 3 ações, que ele pode tentar ser um pouco mais agressivo. Então o que o Marquês vai fazer? O Marquês vai tentar povoar muito aqui, para ser difícil fazer com que as rapinas consigam construir aqui. Então o que ele pode fazer? Ele pode, primeira ação dele, recrutar. 1, 2 e 3, tá? Ele não precisa se preocupar com a aliança, porque a aliança só tem uma carta no apoiador, não vai fazer revolta. Como eu disse, talvez a estratégia da aliança não tenha sido tão boa, por mais que ela tenha pontuado bastante no começo, tá? Ele pode ser um pouco agressivo, vindo assim. Porque ele vai recrutar 4 aqui. Para ele dominar, vai precisar 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem que colocar 5 guerreiros aqui. Ele vai ter que colocar uma carta de mover de rato. Eu sei que eu tenho aqui na minha mão, mas o Marquês não sabe se ele tem rato ou não, se tem pássaro para poder fazer movimento para sair de rato. E aí vai ter que batalhar em rato também. Então vai ter que acontecer várias coisas aqui. Ele pode batalhar aqui, por exemplo. Bom, ele fez o primeiro movimento aqui. E o segundo movimento ele vai fazer daqui para cá. Porque talvez ele tenha que batalhar em rato, né? Ou pode até recuar, na verdade. Acho que ele pode recuar assim. Melhor. Beleza.
E agora, a gente fez 2 movimentos, a gente pode fazer erguer mais um, né, pessoal? Eventualmente, a gente pode erguer mais uma oficina. Pode tirar essas 2 madeirinhas. A gente pode erguer mais uma oficina aqui, porque tem cartas de... Ó, essas cartas aqui, pessoal, de moedinha, que ninguém fez ainda, normalmente são em coelho. Se eu fizer, eu ganho 3 pontos. É bastante coisa se eu conseguir uma carta dessa na minha mão. Por enquanto eu não tenho, né? Mas pode ser que eu consiga. E aí eu ganho mais 2 pontos por causa disso. Olha, marquei disparando já. Então ele fez as 3 ações. Ele pode fazer uma ação extra? Até poderia. Vale a pena? Recrutamento, por exemplo, é só uma vez por turno, mesmo que você tenha ação extra, tá, pessoal? Eu acho que no momento não vale a pena, tá? Então eu vou para anoitecer e compro mais 2 cartas. Porque tem uma visível ali. Beleza. É legal ver as cartinhas também que podem dar funções no jogo, tá? Uma vez durante o dia pode remover os seus guerreiros para comprar uma carta. Essa daqui pode ser interessante. Pode ser que eu coloque mais uma oficina agora em raposa para tentar fazer essa carta. Pra fazer guerreiro é fácil. Pode tirar um guerreirinho e comprar carta para tentar conseguir mais cartas de itens daqui para poder ganhar bastante ponto aqui, tá? Vamos para as rapinas aí então, pessoal. As rapinas, sem colocar 1 ou 2 cartas no decreto, ela vai ter que colocar em mova de rato, tá? E talvez em mova também de raposa, para ter mais mobilidade, porque tá meio travado em alguns pontos. Beleza. Não tem nenhuma carta na mão mais. Ele vai ter que colocar 4 guerreirinhos, 2 em coelho, tá? E 2 em qualquer outro naipe. Pode ser raposa aqui, pode ser raposa aqui. Ele vai ter que guerrear em rato também, tá? Pode ser com um guerreiro mesmo, tá? Isso daí não é um problema. Mas essa raposa, para conseguir colocar base, aqui tá mais interessante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais 2 guerreirinhos aqui mesmo, que seria o de pássaro, eu coloco aqui em coelho. Aí eu tenho que fazer movimento, tá? Vou fazer um movimento aqui. Eu vou fazer um movimento aqui. Na verdade, eu vou fazer assim, pessoal. Vou fazer mover com tudo. Tudo não, vou deixar um para trás só. Vai. Colocar 4 aqui. Então, eu fiz um de coelho, fiz um de raposa. Eu vou fazer mais um de coelho aqui. E falta um de rato. Eu vou fazer isto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso até deixar um atrás, na verdade, se eu quiser. Faço 5. Agora eu tenho que batalhar em qualquer naipe e um em coelho. Um coelho aqui. Marquei, você tem emboscada? Não tem emboscada. Ele poderia falar que tem, mas não quis jogar. Então ele vai batalhar aqui primeiro em rato, porque ele tem que batalhar em rato. 1, 0, que não é bom. Ele tirou um do Marquês, mas não perdeu nenhum. E ele tem que batalhar em qualquer lugar. E ele vai batalhar aqui. Porque ele já vai entrar em tumulto na próxima. Mas, pelo menos vai ter bastante guerreiro. 1, 0 de novo. Então tirou 1, não perdeu nenhum. Não necessariamente é ruim, vocês vão entender depois por quê, pessoal. E vai ter que construir. Ele domina aqui no mar de raposa, então ele vai conseguir construir em raposa. Beleza. Vai para o anoitecer, recebe 3 pontos. 1, 2, 3. E compra 2 cartas. 2 cartas de pássaro, que vai ser bom. Agora vai ser muito bom. E vamos para a aliança. A aliança está travada, pessoal. Só tem uma carta. E a partir da próxima carta de simpatia são 2 cartas daquele naipe. Então, travou o jogo da aliança. Ele passa pro dia. A carta que ele pegou, ele vai ter que colocar aqui. E não são cartas do mesmo naipe, para ele conseguir fazer revolta. Então a aliança está completamente travada. Ele não tem nada que fazer, basicamente. Porque essas cartas também não dá para criar nada, enfim. Ele só compra uma carta. Beleza. E é isso, pessoal. Então, só para ilustrar o que vai acontecer nessa rodada, né? A rapina vai entrar em tumulto, porque ela não vai conseguir colocar mais guerreiro. Ela colocou todos os guerreiros no mapa. Então o que acontece? Ela vai perder as cartas daqui, porque ela não vai conseguir recrutar. Ela é obrigada a colocar uma carta, pelo menos no decreto. Então ela pode colocar... tipo essa carta aqui, por exemplo, tanto faz. Aí ela vai perder 1 ponto por cada pássaro, então ela perderia 3 pontos aqui. 1, 2, 3. Mas ela continuaria ganhando esses 3, então voltaria 1, 2, 3. Ela escolheria um novo líder, que muito provavelmente, o novo líder que eu escolheria seria o comandante. Porque com muito guerreiro aqui no mapa, eu vou conseguir colocar um dano extra sempre, e aí eu vou começar a fazer muita pressão nos marqueses. Então colocaria ele aqui, esse aqui sai por enquanto.
tiraria todas as cartas, colocaria os vizires aqui em mover e batalhar, e assim por diante. E a aliança tá lascada, né? Mas agora que tem duas cartas, pessoal, o que acontece? Tem duas cartas, ninguém sabe quais são essas duas cartas. Pode ser duas cartas iguais. Então o Marquês, na rodada dele, provavelmente ele vai ter que tirar essa simpatia. Ele tirando essa simpatia, ele vai ter que dar uma carta de coelho. Ele tem carta de coelho? Tem. Então ele teria que dar provavelmente essa carta aqui. Então aí, pelo menos, simpatia já começaria a poder colocar novamente. Talvez ele tentaria destruir aqui também, porque ele não quer perder essa serraria, talvez. Se destruir vai ter que dar uma carta de raposa, enfim, e assim por diante. E é isso. Vocês viram aí um jogo exemplo, até mais ou menos o 10º ponto, mais ou menos, de como é que é jogar Root, e repassei algumas regras básicas. É isso então, pessoal. Espero que tenham curtido, espero que tenha ajudado. Caso você conheça um iniciante que precisa aprender sobre o jogo e tudo mais, mostra esse vídeo a ele, porque isso vai ajudar bastante antes de vocês começarem a partida, jogar a primeira partida, para ele entender um pouquinho da dinâmica do jogo de maneira geral, beleza? É isso aí, espero que tenham curtido. Não se esqueçam que tem um grupo do WhatsApp aqui na descrição do vídeo. É isso aí e até a próxima.